Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Predestinado. Esse texto é grande, vamos lá. Existia em um reino distante um pobre andarilho que vivia cantarolando pelas ruas da aldeia. Ó córrego, o córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. Todos já sabiam de cor a letra daquela música, era o sol emanar e os primeiros raios, e lá estava o maltrapilho cantando. Bom dia a todos, dizia ele, mas não se esqueçam, o córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre, de nada adianta trabalhar. Fim de tarde, o mesmo tom de pessimismo se repetia. Bastava iniciar-se a noite, lá estava ele novamente. Boa noite a todos, mas não se esqueçam, o córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre, de nada adianta trabalhar. Irritado, o jovem rei, não se conformando com tanto pessimismo e com tanta exaltação ao ócio, resolveu consultar um de seus conselheiros. Conselheiro, o que podemos fazer para acabar com tanta blasfêmia? Será que devo mandar prendê-lo ou será que devo mandar matá-lo? Mais ponderado que o rei, o conselheiro respondeu: nada disso, Vossa Majestade. Se assim o fizer, estará contribuindo para que o andarilho realize a sua profecia. Se o prendermos, ele se tornará um bandido como os outros que lá estão e nunca será ninguém. Se o matarmos, ele morrerá pobre, exatamente como nasceu. Então, o que devo fazer? Interrompeu o rei, já irritado. Vamos contribuir para que a sua profecia dê errado, disse o conselheiro. Vamos presenteá-lo com uma coroa de ouro, mas para que ele ache que foi obra do destino, vamos colocá-la dentro de um bolo e pedir a algum súdito que doe aquela guloseima ao mendigo pessimista. Tudo planejado, súdito, conselheiro e rei apostos, era só aguardar o cantarolante pedinte passar por ali e oferecer-lhe aquele belo bolo. E lá se ouviu a sua voz. O córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre, de nada adianta trabalhar. Andarilho, gritou o súdito, você aceitaria um pedaço de bolo? Sem titubear, o andarilho aceitou o bolo, como sempre fazia, e continuou a sua andança. O rei, o conselheiro e o súdito de imediato comemoraram. Finalmente, disse o rei, agora ficaremos livres desse pessimista. Quando ele chegar à sua casa e for partir o bolo, perceberá que não é mais pobre, que o destino o fez rico e não mais cantará em nossos ouvidos. O destino de ser pobre, porém, falou mais alto. Imediatamente o faminto mendigo começou a comer o bolo e se deu por satisfeito no terceiro pedaço. Vendo um velho mendigo pedindo comida, não pensou duas vezes e ofereceu-lhe o bolo que acabara de ganhar. Aceite, velho amigo, pois já comi o suficiente e sei que você é tão ou mais necessitado do que eu. Mas lembre-se, o córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre, de nada adianta trabalhar. Se no dia seguinte, logo pela manhã, o sorriso estava claro no rosto do rei, grande ideia, conselheiro. O dia já amanheceu e nada do andarilho. Mal o rei terminou a frase, porém, lá estava a irritante canção entrando pelas janelas do reino. Indignado, o rei correu até o jovem pedinte e perguntou-lhe: mas o que você faz aqui? O que você fez com o bolo que ganhou ontem? Espantado com a pergunta, o rapaz pensou um pouco, pois havia ganhado várias esmolas no dia anterior, e respondeu: ah, já sei, aquele bolo enorme realmente estava delicioso, mas comi só 3 pedaços do restante e dei para o outro mendigo. Desesperado com os acontecimentos, o rei pegou o rapaz pelo braço e disse: venha comigo, meu jovem, você vai se tornar rico agora, querendo ou não. Receoso, mas com uma fagulha de ambição aflorando em sua mente, o mendigo acompanhou o rei até o palácio e com ele entrou na sala dos tesouros. Você está vendo todo esse tesouro? Falou ofegante à realeza. É todo meu, mas tome aqui um saco e encha-o tanto que quiser e torne-se rico como eu. A essa altura, a fagulha de ambição já tinha se transformado em um verdadeiro incêndio. Mas que depressa o futuro milionário começou a colocar todo tipo de ouro e joia adentro do saco.
O saco ficou tão cheio que mal conseguia carregá-lo. Mesmo assim, desrespeitando suas forças, resolveu, com um só golpe, colocá-lo nas costas. A força foi tamanha que o mendigo desequilibrado caiu e bateu a cabeça no chão, ferindo-se gravemente. Percebendo que o ferimento era mortal, o andarilho pessimista ainda conseguiu falar sua última frase. Deus me fez pobre, e tu, rico, me fizeste. Agora que estou morto, dai-me a vida, se puderes. Pois é, a gente só valoriza depois que a gente perde, né? O nosso destino está nas nossas mãos, gente, né? Somos nós que devemos fazer com que a gente tenha bênçãos ou não, que a gente tenha riqueza ou não. Não adianta. Se você joga para o universo o tempo todo que você é um pobre, que você não consegue, que todo mundo tem menos você, né? Que você nasceu assim, vai morrer assim. São energias, são palavras fortes que impregnam todo o nosso ser e acabam atraindo energia, atrai energia. E atraindo essa energia pessimista, tudo tem de dar errado. Por mais que venham coisas para conspirar a seu favor, no final das contas ainda dá errado. Porque você mesmo não soube utilizar o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, o desejo, a vontade de transformar a sua vida para melhor. Então, não é uma questão de que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é a síndrome daquela novela, daquela obra Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Lógico que não. Ninguém está predestinado. Ninguém está com o seu destino já marcado. Se fosse assim, cadê o nosso livre-arbítrio? A gente seria o quê? Apenas um bonequinho na mão de Deus? Ele brinca com a gente, depois ele descarta, porque eu só quero a Patrícia para que ela seja professora. Acabou o magistério, acabou o tempo de serviço dela, não serve para mais nada. Então, o fim da Patrícia é no final da carreira dela. Para que serviu a Patrícia trabalhando a vida toda como professora? Não é bem assim, né? Tudo aquilo que nós fazemos tem retorno. Então, mediante as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que a gente cultua na visão, aquilo que a gente cultua na audição, essas energias que a gente movimenta em volta, isso traz um retorno para nós. É o nosso livre-arbítrio. A fatalidade, o fatalismo, ele existe? Não, não existe. Os acidentes não são fatalismo, né? Olha que fatalidade que aconteceu com aquela família, olha que fatalidade que aconteceu com aquele avião, olha que fatalidade que aconteceu com aquele caminhão, aquela estrada, aquela ponte que caiu. São acidentes, mas não são fatalidades que a gente coloca como predestinação. Estava predestinado. Porque se for assim, nós não temos o uso do nosso livre-arbítrio. E Deus deu para a gente a nossa vida com o nosso livre-arbítrio. Sendo que, se eu faço bom uso, se eu sou uma boa pessoa, se eu utilizo bem a energia que eu tenho em volta para outras pessoas, isso dá frutos positivos. Ah, Patrícia, mas e crianças que estão no ventre da mãe e morrem? Crianças que mal nasceram, respiraram e já morreram? Crianças pequenininhas, né, que sofrem acidente de carro, que cai na escola, bate a cabeça e morre. Não é fatalismo? Não é. Para nós que somos espíritas, e eu sou espírita, nós acreditamos que tudo tem uma causa, e a causa pode ser dessa encarnação, como pode ser de outra. E se for de outra encarnação, por isso que ocorre com as crianças, que mal começaram suas vidas e já vêm com essas situações que para nós, né, materialmente falando, são desastrosas, são dolorosas. E aquela dor, ela vai servir tanto para o resgate daquele espírito que é infantil, naquele momento como criança, na matéria, como também um resgate para a sua família, de encarnados, pai, mãe, familiares, né? E para abalar os demais que estão em volta, porque quem é que não se abala quando vê uma criança morrer na tenridade? Isso faz desenvolver na gente o melhor do nosso sentimento de compaixão, solidariedade,
né? Naquele momento que a gente desenvolve a nossa fé, os nossos valores, muda alguns pensamentos de pessoas mais egoístas. Então, tudo tem um porquê de ocorrer. E esse porquê é que faz com que tenha um grande sentido da vida, né? Que vai desenvolvendo a gente para ser pessoas melhores. Então, não existe isso, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nós podemos mudar todas essas situações. Nós temos a livre escolha, mas para ter uma boa livre escolha, nós temos que estudar, nós temos que desenvolver os nossos valores e princípios, ter mais ética, ser mais solidário, ter bons sentimentos, bons olhares. Ontem eu me peguei assistindo, antes de ontem, me peguei assistindo um filme que eu falei assim, nossa, filme de ação e tal, eu sempre gostei. Mas quando começou o filme, tinha lá uns rituais, tipo, né, rituais satânicos e tal, no começo, que era, o filme é de ação, mediante aqueles rituais, eles iam ter que investigar, achar quem é que estava matando pessoas e tal, e prender essas pessoas, mas pelo começo do filme, eu não suportei assistir o resto, porque ia mostrar alguns casos no decorrer do filme. Eu avancei, né, para ver mais ou menos o que seriam as cenas posteriores, e iam aparecer alguns casos, assim, que para mim só traz uma energia negativa. Então aquele filme para mim já não serve, eu tô selecionando ainda mais, sempre fui seletiva, eu nunca gostei de filme de terror, nunca gostei de filme de suspense, porque são filmes que já geram sentimentos ruins. E agora, mesmo esses que são policiais, de investigação, de ação, dependendo do que é o enredo, a história do filme, eu já estou evitando também. Porque eu sempre gostei, né, de ver aquela coisa de carro batendo, né, aquelas coisas assim que a gente sabe que geralmente não vai ocorrer. Tá mais para ficção do que para ação. Mas agora eu ando, como eu faço muitos estudos, muitas leituras, tem coisas que mesmo que eu fale, não, isso daí eu acho que não é real, né? Mas traz aquele sentimentozinho assim que não é legal, eu já tiro, né? Fica até aquela curiosidade para saber sobre o filme, mas eu deixo para lá. Porque a gente tem, em dado momento da nossa vida, realmente selecionar o que vai entrar na nossa casa. É que nem pessoas que têm o hábito de convidar muita gente dentro de casa, né? Sempre fazer algumas festinhas, tem um nome que eles dão assim, happy hour, né? Sei lá, né? Happy hour, sei lá, um negócio assim. Que é as tardes juntos com pessoas, às vezes, do trabalho, que não tem tanto contato, mas que tá ali, né? No social. Você não sabe com quem você está lidando, qual é o tipo de energia que essas pessoas estão tendo ali. Então, o ideal é que a gente selecione pessoas em nossa volta. Cuidado com as pessoas que vocês colocam dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas com quem você conversa no dia a dia. Não se atém com conversas inúteis que não levam a lugar nenhum. Com conversas de baixo padrão vibratório. Tudo isso pode gerar e acarretar energia para você, trazendo, contribuindo para que situações degradantes, ruins aconteçam com você. Aí depois você vai falar assim, eu não tenho sorte na vida, as coisas não desenvolvem comigo. Não é bem assim. Não é que Deus ou que o destino conspira contra você. É você mesmo que não se ajuda. Então vamos procurar entender essa situação, até mesmo porque, como esse canal aqui, né, eu utilizo para a educação, nós temos que nos educar para educar os nossos filhos. Nós temos que nos educar enquanto professores para educar os nossos alunos. Como é que eu posso ensinar a criança a se desenvolver moralmente se eu ainda não tenho moral? Como é que eu posso fazer uma criança acreditar que ela vai dar certo, que ela vai estudar, que ela vai se desenvolver, que ela vai se tornar um bom profissional se eu não sou assim? Então a criança vai se espelhar, a criança vai acreditar no que você diz. Você já contribui e muito só através do exemplo, que dirá através das palavras, da sua conduta, das suas escolhas. A criança observa tudo isso, né? Seja dentro de casa ou seja na escola. Nós não podemos passar uma visão negativa para a criança. Eu conheço professores que quando um aluno fala assim, quando eu crescer eu quero ser professor. Aí o professor vira para o aluno e fala, não faz isso não, pelo amor de Deus, é uma péssima escolha. Oxe, se é ruim essa escolha, então por que você escolheu? Né?
Nós temos que tomar cuidado com a nossa fala, ela tem poder. E isso impregna de energia no próximo, como já está impregnado em nós. O pessimismo, o acreditar que nós estamos condenados, fadados ao fracasso, também leva isso aos demais. E a gente pega, né? É uma via de mão dupla. Dependendo de com quem a gente esteja, o que a gente esteja ouvindo, assistindo, né? E aquilo que a gente esteja passando, é uma via de mão dupla. Essa energia é muito pesada. A falta do pensar, a falta do conhecer, né? E extrapolando isso na gente como uma energia negativista sobre as coisas, isso aí tem um poder muito grande na vida nossa e dos demais. Então fiquem atentos. Ninguém nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Nós fomos criados para nos desenvolver, para a evolução, principalmente a espiritual, a moral.